Olá, tudo bem? Hoje é dia 25 de dezembro. Feliz Natal a todos que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Aqui em Joinville são 18 horas e 45 minutos. O tempo está nublado e a temperatura é de 33 graus centígrados aqui em Joinville. O objetivo desse comentário aqui é fazer uma retrospectiva do ano de 2023 aqui em Joinville. Aí eu peguei alguns assuntos aqui e eu quero comentar, né? Então vamos lá. Primeiro assunto, o primeiro tema é a Prefeitura de Joinville. Como é que foi a Prefeitura de Joinville? A Prefeitura, a leitura que eu faço é que ela simplesmente se preocupou com o andamento da cidade, a manutenção do que já existe na cidade, do que tem aí. E mesmo assim foi criticada. Por exemplo, a questão da saúde, a questão da manutenção dos buracos na rua, aí tem muito buraco em Joinville. A prefeitura, a Companhia Águas de Joinville, por exemplo, faz a abertura desses buracos e depois não asfalta. As empreiteiras, né, as terceirizadas, não dá para se ver que não há comunicação dentro da própria estrutura da prefeitura. E muitos carros são danificados, né? Isso não é exclusividade dessa administração, mas da administração anterior também, né? Muito problema na saúde, a cidade mal iluminada. Então eu estou citando o seguinte, no caso, é o dia a dia da prefeitura. Em relação, por exemplo, à limpeza, coleta de lixo, não há reclamação aqui em Joinville, né? O serviço quem faz é uma empresa particular. Então, existe, no caso aqui do meu bairro, existe a coleta 3 vezes por semana e é um serviço bem prestado. O que eu acho estranho em Joinville é que há um certo abandono, eu vejo, em relação àquilo que se chama de lixo reciclável. Tem que haver uma campanha, né, por parte da prefeitura de incentivo à reciclagem desses lixos. Eu vejo muito lixo misturado que poderia ser reaproveitado no lixo comum, né? E aqui na minha região, por exemplo, a coleta é só no sábado. Antes quem pegava era os piratas, né? Os piratas, eles vinham antes da empresa contratada pela prefeitura. Mas nem os piratas estão vindo mais pegar o lixo. Não sei o que aconteceu aí. Mas Joinville produz muito lixo e esse lixo pode ser reaproveitável, né? Saúde tem esse problema do Hospital São José. Tem algumas filas, né, de consulta e de operação. Há uma reclamação da ambulançoterapia, que tem muita gente de Joinville indo para fora para fazer cirurgias, e isso não deveria estar ocorrendo em Joinville, né? Mas infelizmente ocorre. Isso aqui é em relação à Prefeitura de Joinville. Em relação à Câmara Municipal, esquecendo a Prefeitura, para muitos segmentos
Um pequeno segmento aí da cidade, a prefeitura está indo muito bem, né? Quem apoiou esse modelo de administração está muito contente com o que está aí, né? Porque é tudo que eles queriam, né? Esse modelo privatista aí de Joinville, né? Neoliberal. A Câmara de Vereadores, na eleição de 2020, a população votou em candidatos que não eram contra o sistema, candidatos apoiados por associações ou determinados grupos, né, que são vereadores que eles não conseguem ver Joinville num todo, mas apenas ver aquela questão provinciana, né? Ah, eu vou trabalhar para o meu bairro, eu vou trabalhar para a minha associação. É trabalhar no varejo, né? Algo grandioso assim não se mudou em Joinville. Houve a questão da CPI do Rio Matias. A CPI do Rio Matias, eu acho que deu uma esperança ali no início desse como é que se diz, desse mandato dos vereadores, né? Deu uma esperança ali a CPI do Rio Matias. No final, né, as obras ficaram do mesmo jeito, não se viu mais o prefeito atual mexer, né, nas obras do Rio Matias, só veio o asfaltamento por cima, só que o problema continuou, né? Alagamento direto ali em Joinville, no centro de Joinville. Então, dá para ver que a Câmara ela é uma extensão do Poder Executivo, não é um poder independente. E acabou aprovando tudo que o Poder Executivo, no caso a Prefeitura, precisava. O Poder Legislativo não disse não, mas sempre disse sim, sim e sim. E eu vejo assim também muito com a saída do Maurício Peixe, eu acho que a Câmara perdeu em conteúdo, né? Só que já não era mais interessante também manter o Maurício Peixe como um vereador ali, né? E aí o que ocorre? O que tem ali, por exemplo, quais são os vereadores com mais conhecimento? O Diego e o vereador Cláudio Aragão. Os vereadores do Partido Novo foram para dentro da Câmara para defender os interesses políticos do partido e daqueles que os apoiaram. Então, para isso, eles estão sendo muito eficientes, né? E também houve aquela saída ali do Sidney Sabel. Muitos dizem que o Sidney Sabel não tinha nada a ver com aquilo, que na realidade a falha foi do partido, né? Aí assumiu o Mauricinho. O Profeta veio no lugar do vereador Profeta, veio no lugar do Maurício Peixe. E o que acabou acontecendo aqui na Câmara de Joinville é que surgiu uma oposição uma oposição da própria direita, né, ou seria da extrema direita, contra a administração do Adriano. A esquerda em Joinville só tem a vereadora Ana Lúcia. O vereador Lucas, apesar de estar no PDT, ele não tinha uma postura de centro-esquerda, mas ele tinha até uma postura assumidamente de direita, né?
Ele nunca, dá para ver na forma dele trabalhar que ele nunca se identificou com a esquerda, né? Tanto que agora vai trocar de partido, né? Até teve uma ação do PDT, não sei se eles vão expulsar o Lucas, né? Eu acredito que não vão expulsar, né? Mas de 19 vereadores, só uma era de esquerda, sendo que houve uma oposição por parte de quem? Do Nado, do Tonesi, do William Tonesi, do Profeta, de quem mais ali? Do Cláudio Aragão, talvez, né? O Cassiano de vez em quando votava alguma coisa contra a prefeitura. Aliás, muitos vereadores aqui de Joinville não gostavam de usar essa fala de serem de oposição, né? Eles queriam falar que são independentes. Independentes. Não sei qual que é o problema de falar que são de oposição, né? Então, a extrema-direita dentro da Câmara de Vereadores começou a fazer uma crítica ao prefeito Adriano, do Partido Novo. E essa crítica chegou ao ponto de até pedirem um afastamento do prefeito. Isso aí foi um fato político muito interessante aqui em Joinville, que como é que vão afastar um prefeito que a mídia, a imprensa estava dizendo que estava indo tão bem? E por um voto, o prefeito não foi afastado de suas funções. Ele não é que ele ia ser cassado, tá? Ele ia ficar afastado e por um voto, eu acho que foi o vereador, o Girardi, né? Que se o Girardi tivesse votado, o prefeito Adriano teria sido afastado. Esse também é um dado da Câmara de Vereadores. Outro dado negativo é a questão do aumento salarial dos vereadores, né, que praticamente todos os vereadores ali votaram a favor. Outro problema também foi a questão da investigação policial aí, envolvendo o Cláudio Aragão e o Mauricinho, né? E também quem pisou no tomate ali foi o vereador Diego, que não tinha nada a ver com o negócio, né? Apareceu naquele vídeo ali, fazendo aquela brincadeira inapropriada, né? Aquilo ali foi um erro tremendo do Diego, né? Outra coisa também é a questão da Câmara sempre tentar trabalhar, tentar não, né? Trabalhar contra os servidores públicos do município de Joinville, né? Foi realmente um rolo compressor o que aconteceu de derrotas para os servidores públicos no que dependia da aprovação da Câmara de Vereadores, né? Os vereadores, não sei não como é que vai ser essa relação com os servidores públicos. Servidores públicos de Joinville, eles têm força, tá? Em relação empresarial, como é que foram os empresários de Joinville? Pelo que eu soube aí, a arrecadação de Joinville caiu. Joinville perdeu para Itajaí, hein? Os empresários de Joinville apoiam essa atual administração municipal aí, né? Isso fica evidente. Eles estão apoiando a atual administração. Há uma administração que foca em interesses particulares e não em interesses públicos. Então, o empresariado, pelo que eu vejo, apoia o atual prefeito.
Os trabalhadores, como é que é a questão dos trabalhadores em Joinville? Eu vejo os trabalhadores distantes da política local. Isso dá um conforto, dá uma tranquilidade para os políticos atuais, para os vereadores e para o prefeito. Quando você tem uma sociedade que está distante do que acontece no seu quintal, na sua cidade, então para eles isso é o que eles mais querem, né? Em Joinville, você chega num supermercado, num posto de gasolina, você não vê as pessoas discutindo os assuntos da cidade. Você vê as pessoas discutindo assuntos nacionais e até internacionais. Então isso facilita quem está na situação, dá um conforto para quem está no governo, porque assim, eu faço o que quiser aqui, que o povo não está nem aí, né? E ainda a imprensa, esse é um papel importante, né? Mas depois eu vou falar o papel da imprensa, né? Ou seja, os trabalhadores em Joinville, que é a grande massa de eleitores em Joinville, eles têm uma postura conservadora e uma postura que defende até uma postura de direita, sendo que muitos defendem até uma postura de extrema direita, né? Então isso dá uma vantagem para esses políticos de extrema direita aqui em Joinville. O eleitorado, os trabalhadores, eles não estão com a esquerda e nem com a direita, eles estão com a extrema direita. Os médios empresários também estão com esse pensamento extremista, né? A economia de Joinville agora. A economia de Joinville ainda fica dependendo muito da indústria pesada, né? Do setor de serviço. O comércio, o pequeno comércio, o lojista que se concentrava no centro de Joinville, ele vem perdendo muita força nos últimos anos, principalmente com as obras do Rio Matias. E uma característica de Joinville são os grandes supermercados, né? Que existem nos bairros da cidade. Então, o comércio de Joinville, ele se fortaleceu muito em relação a esses grandes supermercados e ao shopping center. E ao comércio dos bairros, no caso. O centro da cidade perdeu muita força, né? Quando eu digo centro, eu não digo só a questão do comércio, de venda de roupa, bicicleta, eletrodomésticos, esses lances, mas eu vejo em relação ao lazer também, né? Ao lazer, o centro de Joinville, uns 15 anos atrás, ele atraía muito, até pessoas que vinham de fora, os barzinhos ali na via gastronômica, né? Danceterias, e o centro da cidade perdeu força, né? E é um local, principalmente agora para a questão do lazer, né? Que muita gente está perdendo dinheiro em Joinville. A questão do lazer em Joinville, essa questão do divertimento, o centro da cidade é a melhor localização ainda de Joinville, no meu ponto de vista, né? A educação. A educação, aqui eu vou incluir também a questão do ensino superior, do ensino médio e do ensino básico ali, né, das séries iniciais. Existe um gargalo muito grande no ensino médio. Até eu comentei com um colega meu, jornalista, ele disse assim, Juliano, mas o problema está no ensino médio. Mas quem é que vai para o ensino médio? É aquele aluno que chega até o 9º ano, é aprovado, numa dessa não aprendeu muito bem a ler e escrever, e mesmo assim vai para o ensino médio. E no ensino médio,
existem matérias mais, né, mais complexas e muitas vezes a prioridade é simplesmente aprovar esse aluno sem passar para ele uma recuperação paralela, né? E esse aluno chega no ensino médio e acaba desistindo. Então não é que o ensino médio é fraco, é o aluno que vai para o ensino médio que não se sente à vontade, não se sente com conhecimento, não se sente preparado para encarar o ensino médio. Aí ele acaba desistindo. A cultura. A cultura em Joinville mistura muito, né? A cultura aqui, o pessoal foca muito nessa questão do festival de dança. Mas o festival de dança virou mais uma festa também para muita gente que vem de fora, né? Porque é um festival praticamente um festival internacional de dança. Mas como é que fica a cultura pro joinvilense? O joinvilense tem acesso à cultura? O joinvilense está indo ao cinema, ao teatro? É isso que tem que ver. Então, existe uma produção cultural pro joinvilense? Eu vejo que nesse ponto o Joinville está muito devagar, Joinville precisa resgatar essa questão da cultura que foi muito forte, por exemplo, na época do prefeito Pedro Ivo e do Luiz Henrique da Silveira, e até do Vite Fraita. Outra questão que eu vejo assim que Joinville está patinando é a questão de Joinville não ter o seu grande teatro municipal. E eu não vejo interesse político por isso aqui em Joinville. Não. Tem que ter um político ali, né, que inicia essa obra para Joinville realmente ter o seu grande teatro municipal para o Bolshoi e para o festival de dança, né? O esporte. Eu já falei da prefeitura, já falei da Câmara, já falei dos empresários, dos trabalhadores, falei da economia, falei da educação, falei do lazer, falei da cultura, vou falar de esporte. O esporte Joinville até que está bem no futsal, né? O Joinville está muito bem representado pelo futsal e agora tem uma equipe forte no vôlei. Só que Joinville, eu não vejo Joinville despontar, por exemplo, assim, nos jogos abertos. E para você formar esse atleta e essa criança, esse adolescente, ele precisa ser estimulado, mas ele tem que ter competições. É muito bom você fazer um trabalho de base, mas é muito importante você dar um objetivo para essa criança e para esse adolescente. Ele vai treinar, por exemplo, futsal, futebol de campo, atletismo, com um objetivo lá na frente, né? E eu vejo que em Joinville isso foi deixado de lado. Tanto a questão do esporte profissional, com exceção, né, do futsal e até do vôlei, e o esporte amador realmente foi abandonado. Tanto que Joinville não tem mais um grande ginásio de esporte há muito tempo, né? Joinville não tem ginásio de esporte, Joinville não tem uma pista de atletismo para os atletas aí, né, treinarem e competirem, só fica na promessa. Então Joinville regrediu muito no esporte, principalmente no futebol profissional. Eu fico batendo aqui muito, né? Futebol, porque é o esporte do povo, é o que dá alegria para uma cidade, é o futebol. E há muito tempo Joinville não está tendo alegria no futebol.
O futebol faz parte da cultura brasileira, da vida do brasileiro, e em Joinville, realmente, o futebol da cidade perdeu protagonismo. Virou um figurante, né, em nível estadual. Já falei da saúde também, ali a questão da saúde. E para a eleição de 2024, eu vejo que o prefeito estava muito confortável, estava tranquilo, né? Só que apareceram pré-candidatos agora aí, né? Existe muito interesse também de outros partidos políticos, né, em relação à questão de assumir a prefeitura a partir de 2025. Então, quando a pessoa não aparece como candidato, geralmente a sociedade diz, mas quem que é o candidato? Quem que é o candidato? Só tem um prefeito atual. Mas agora não. Agora tem o Sargento Lima, que vai ver se realmente vai assumir a Secretaria de Segurança. Não sei se o Sargento Lima vai desperdiçar os votos que ele conquistou em Joinville, né? Se ele vai se sacrificar para o partido dele, né? O eleitorado que ele tem, eu não sei se vai aceitar votar em outro candidato, né? Mas o Sargento Lima, que seria um candidato natural do PL, pelo jeito não vai ser mais. A centro-esquerda vai ter o Dr. Rodrigo Bornau, o advogado Dr. Rodrigo Bornau, e pode também pintar aí a questão da candidatura do também advogado, ex-deputado federal, Rodrigo Coelho. O PT está quietinho. Mas, em matéria de partido político, você não pode... Eu sempre digo assim, você nunca, no futebol, né? Você nunca pode desprezar um Palmeiras, um Grêmio, um Flamengo, né? Pela tradição, pela força. Eu não desprezo a força do PT em Joinville. Eu não desprezo. É um partido bem estruturado. E eu vejo que se o PT apoiar, por exemplo, uma candidatura de esquerda, tiver uma frente de esquerda, de centro-esquerda aí, o candidato Rodrigo Bornau vai ganhar um protagonismo maior ainda, né, o Rodrigo Bornau. Então, ainda estamos em 2023 e a eleição só vai ser em 2024. Então, a eleição em Joinville está aberta e eu sou crítico da atual administração, né? Eu respeito a pessoa do prefeito Adriano, ele como pessoa, todo mundo fala para mim que não é uma pessoa muito bacana, muito humana, né? Mas a crítica aqui é em relação à administração de Joinville, como Joinville está sendo conduzida. É essa a crítica que eu faço. E eu vejo que 2024 pode ser que muita gente vote no Adriano, mas opções é que não faltarão em Joinville para a prefeitura em 2024. Tem muita gente aí com competência, com conhecimento para administrar Joinville a partir de 2025. O cenário é esse. Vamos ver como vão se coligar os partidos, né? Tem gente aí que já queimou o filme, tá? Tem gente aí que queimou o filme porque numa eleição
A rejeição decide eleição. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem você é.